Honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, honorários contratuais, prolabore, honorários assistenciais. É uma bagunça, é uma quantidade gigantesca de nomes. Por isso que eu trouxe essa aula aqui para a gente tentar organizar as ideias e compreender a matéria de maneira mais fácil. Primeira modalidade de honorários que eu trouxe, que é uma das principais modalidades aqui na Justiça do Trabalho, são os honorários contratuais, que são aqueles que decorrem da prestação de serviço firmada entre advogado e cliente. Quando um cliente chega no escritório de advocacia e acerta ali os termos da contratação, se o advogado vai cobrar só no êxito, ou se ele vai cobrar um prolabore para ingressar com a reclamação trabalhista, ou então para apresentar uma contestação, isso é que constitui os honorários contratuais, tá? São esses honorários de natureza puramente contratual. Não há fixação de limites máximos e mínimos da lei, estipulação de prazo, forma de pagamento, momento de... Não, tá? Isso tudo vai ser decidido pelas partes em contrato. São os honorários contratuais, de natureza puramente contratual. Tanto que o fundamento dos honorários contratuais não está na CLT, mas está no Código Civil, nas disposições acerca do contrato de mandato, tá? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prescreve que, se esse contrato for materializado num instrumento escrito, ele terá força de título executivo extrajudicial. Então, no caso de descumprimento por parte do cliente, por exemplo, do não pagamento da contraprestação pactuada, o advogado ele pode pegar esse contrato e executar o cliente, tá? Agora, essa execução de título extrajudicial, ela vai ser ajuizada na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho, considerando que a gente está tratando aqui de um advogado trabalhista, na Justiça Comum. Porque não se trata de uma relação de emprego, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim de uma relação de consumo, de prestação de serviço, de natureza puramente contratual. É nesses termos a súmula 363 do STJ. A Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para processar e julgar a cobrança de honorários de profissional autônomo, de profissional liberal, pelo inadimplemento contratual por parte do cliente, por se tratar de uma relação de consumo que deve ser processada na Justiça Comum. Além dos honorários contratuais, eu tenho aqui o mote principal do nosso curso, honorários sucumbenciais, que são aqueles fixados pelo juiz. Perceba então que não se trata mais de um acordo de vontade das partes. Os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz. Quando, tá? Na maior parte das decisões, ainda que sejam extintas, ainda que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, nas mais diversas fases e instâncias processuais. Essa modalidade de honorário, ela não é devida pelo cliente ao seu advogado, mas pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora. Então, até os sujeitos aqui são diferentes, tá? No direito processual do trabalho, os honorários advocatícios sucumbenciais estão regulados no artigo 791-A da CLT, introduzido pela reforma trabalhista em 2017. E, por fim, eu tenho os honorários assistenciais, tá? Que são aqueles devidos em razão da assistência judiciária gratuita. Antigamente, os sindicatos eles possuíam a obrigação legal de prestar assistência judiciária gratuita à classe trabalhadora, tá? A categoria profissional que eles representavam. Eles precisavam, portanto, de uma fonte de custeio dessa assistência judiciária gratuita prestada à classe trabalhadora. Nesse caso, então, era possível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários assistenciais ao sindicato, para que o Sindicato dos Trabalhadores custeasse essa atividade de assistência judiciária gratuita. Então, a condenação em honorários assistenciais dependia de duas condicionantes, tá? A primeira delas é que a parte vencedora, o trabalhador, fosse assistido pelo sindicato da categoria profissional, que fosse prestado assistência judiciária gratuita. E a segunda condição é que o trabalhador fosse beneficiário da justiça gratuita, é que ele comprovasse a situação econômica que não lhe permitisse demandar em juízo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, tá? Os honorários assistenciais, eles vigoraram até 2018, quando houve uma alteração no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e transferiu a titularidade dos honorários assistenciais do sindicato
para o advogado do sindicato. Antigamente, o sindicato estabelecia um contrato com o advogado e eles mesmos ali estabeleciam os honorários contratuais. O sindicato e o advogado eles combinavam a forma de remuneração do advogado para representar em juízo o trabalhador assistido, pertencente ali à categoria profissional. A alteração trazida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil acabou com essa sistemática e estabeleceu nada mais, nada menos do que os honorários advocatícios sucumbenciais, em que a parte vencida pagará ao advogado da parte vencedora, tá? Ainda que a parte esteja assistida pelo sindicato da categoria profissional, honorários advocatícios sucumbenciais. Espero vocês no próximo bloco.